poder ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube, então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer. E aí pessoal, no vídeo de hoje do canal, mais uma contratação oficializada, o Wellington Rato a qualquer momento e novidades sobre Marcos Paulo e muito mais do São Paulo no mercado da bola, então vambora pro vídeo. Pedrinho, jogador do Lokomotiv Moscou da Rússia, já fez exames médicos, já assinou o contrato. 1 ano por empréstimo com direitos fixados. O atleta fez uma ótima temporada no América Mineiro e em setembro foi negociado com o time russo, mas acabou jogando pouco. Chega agora para ser uma das soluções do São Paulo no setor ofensivo. Já falou com a emissora oficial do clube sobre sua chegada e suas características. Então, minhas referências no futebol é o Neymar, é o Antony, né? São jogadores muito habilidosos, que eu procuro sempre estar assistindo vídeos, né? E como eu joguei futsal também, eu me espelho muito no Falcão, vesti a camisa do São Paulo. Então, já joguei algumas vezes no Morumbi, mas nunca ganhei do São Paulo, sempre foi muito difícil enfrentar o São Paulo no Morumbi. E esse ano de 2022 eu acho que eu coloco como a minha melhor temporada. Foi onde eu consegui fazer gols, né? É uma realização de um sonho, estar vestindo a camisa do São Paulo. O segundo reforço é o goleiro Rafael do Atlético Mineiro, 32 anos, 3 anos de contrato, vai custar aproximadamente 5 milhões de reais. O atleta está finalizando exames médicos. O jogador vai participar da pré-temporada e Rogério Ceni vai definir se fica com 4 goleiros, Rafael, Felipe Alves, Jandrei e Thiago Couto, ou se libera algum. Thiago Couto tem algumas propostas para ser emprestado. Quem também negocia com o São Paulo, mas não é uma negociação fácil, é o atacante Marcos Paulo. Revelado pelo Fluminense, o jogador pertence ao Atlético de Madrid, mas não jogou na equipe de ponta da Espanha. Foi emprestado algumas vezes e agora tenta retornar ao Brasil e acertar sua vinda para o São Paulo para ter novas oportunidades. O São Paulo tem interesse, mas entende que é uma negociação difícil pelos valores que envolve. A última informação, o Wellington Rato. São Paulo aguarda a resposta Só falta do assinar. Atlético Goianiense. São 2 propostas, a do São Paulo, 4 milhões a prazo, por 70% dos direitos, e a do Fortaleza, 5 milhões e meio à vista por 100% dos direitos. O São Paulo entende que a vontade do jogador de atuar no time do Morumbi pode pesar favoravelmente e o Wellington Rato ser Vou contratado. falar agora a respeito de reforços no São Paulo. Quero te atualizar sobre o que está acontecendo. Contei para vocês com exclusividade na quarta-feira que o Rafael, goleiro do Atlético Mineiro, era o novo reforço do São Paulo. Já está tudo certo, 5 milhões de reais, ele vai assinar um contrato longo. Pedrinho, que veio por empréstimo do Lokomotiv, também já foi inclusive anunciado. Como é que estão as situações do Marcos Paulo e do Wellington Rato? Marcos Paulo será jogador do São Paulo. Operação das mais simples e de pouquíssimo risco. Marcos Paulo chega por empréstimo gratuito, São Paulo assume só os salários que não são altos. Jogador de 21 anos de idade, atacante de lado de campo, revelado em Xerém, na base do Fluminense, e vendido para o Atlético de Madrid por bastante dinheiro. Não conseguiu jogar na Europa, o Atlético de Madrid buscava uma vitrine no futebol brasileiro, foi nesse contexto que surgiu São Paulo. Se não der certo, São Paulo devolve o Marcos Paulo ao clube espanhol sem grandes prejuízos. O negócio deve ser oficializado ao longo da semana. Sobre o Wellington Rato. São Paulo e Fortaleza são os clubes que ainda brigam pelo Rato. Só que o Rato deixou bem claro para todo mundo que quer jogar no São Paulo. Ele já recusou a proposta do Fortaleza, ainda que o Fortaleza tenha feito cifras superiores ao São Paulo em relação ao Atlético Goianiense. O Fortaleza ofereceu 5 milhões e meio de reais à vista, o São Paulo começou em 3,5, subiu para 4,6, já chegou em 4,5 e o martelo deve ser batido com o São Paulo se aproximando da proposta de 5 milhões e meio de reais à vista para a aquisição do atleta. Dessa maneira, o Wellington Rato será jogador do São Paulo. O anúncio deve acontecer nos próximos dias, tá? Para completar, também especularam nas redes sociais que Tomás Molina, centroavante argentino, 27 anos de idade, que fez sucesso com a camisa da LDU ao longo da temporada, 35 jogos, 15 gols e 5 assistências. Se não foi especulado no São Paulo, ouvi de uma pessoa super importante do Tricolor que não existe absolutamente nada. Que isso Vamos explicar por que o São Paulo quer tanto o David, que chegou a ser reserva do Internacional no final da temporada. David, pessoal, meu Deus. O David é um jogador que começou a se destacar no Vitória da Bahia e o Cruzeiro o contratou quando vários clubes brasileiros queriam contratá-lo. Quando o Cruzeiro tinha grana, lá atrás, lembra? Sim. E aí o Rogério Ceni assumiu o Cruzeiro, lembra? Naquela breve passagem. Sim. O jogador que mais se destacou no Cruzeiro do Rogério, o Rogério acabou com aquela panela, os caras mais velhos, Thiago Neves, Fred, Fábio e tudo mais, Robinho, foi o David. Acabada a passagem do Rogério no Cruzeiro, o Rogério volta para o Fortaleza e indica o David
por o Fortaleza na temporada seguinte. Cruzeiro é rebaixado, Fortaleza consegue contratar o David e o David decola com o Rogério no Fortaleza. Foi um dos principais jogadores do Fortaleza do Rogério na volta do Rogério ao Fortaleza. Certo. Aí ele continua, faz um ótimo campeonato nas mãos também do Vojvoda, o primeiro campeonato do Vojvoda, e desperta o interesse de vários clubes. E aí o São Paulo tenta contratá-lo no começo desse ano, a pedido, claro, do Rogério, que eu achava o jogador ideal porque ele cumpre todas as funções do ataque, é forte, rápido e tudo mais. Não é exatamente 1 contra 1. O tal do 1 contra 1. Aliás, ele lembra, no começo da carreira, o David, que era do Santos, do Flamengo. David do Flamengo, jogou no Corinthians. Um jogador forte que faz gol. Bom, sim. Aí o que acontece? Nessa tentativa de tirar o David do Fortaleza, o contrato dele se encerrava, o São Paulo disputava ele com o Internacional. Veja bem. E aí o que acontece? A diretoria do São Paulo consegue, via empresário do Nicão, tirar o Nicão do Internacional. Você lembra que o Nicão estava indo para Porto Alegre? Sim. Então o São Paulo tira o Nicão do Inter e o Inter tira o David do São Paulo. Foi mais ou menos isso que aconteceu, né? O São Paulo achou que estava se dando bem, estava contratando um jogador melhor, em tese. Mas aí são os detalhes do futebol. O Rogério preferia o David ao Nicão. O São Paulo preferia o Nicão ao David. Você entende essa situação? Entendo. Eu preferia o Nicão ao David. Acho que qualquer ser humano na Terra, naquela oportunidade, preferia o Nicão ao David. O Rogério, não. Aí o David, no Inter, não faz nada. Vai mal no começo, quando o Inter ainda era treinado pelo Cacique Medina, e com o Mano Menezes ele praticamente não jogou. Só que o Inter pagou uma grana por ele, o Inter tem um contrato longo com ele, mais ou menos como o São Paulo tem com o Nicão, por exemplo, né? Certo. Então, assim, abrir mão, beleza, paguei uma bala, tem um contrato longo, vou abrir mão. E aí o São Paulo tenta várias possibilidades com o Inter para ter o David. Entendeu mais ou menos o contexto e a necessidade? Porque e mais um detalhezinho para você comentar. O David é considerado por Rogério uma solução para 2 posições. Lembra que eu falei para você? Não, porque o São Paulo está pensando em contratar um cara de lado que possa ser também reserva do Caleri? Aí juntou Lé com Cré. Entendi. Seria o David um jogador capaz de jogar de lado e jogar no centro. Mais ou menos como o Bustos, por sinal, né? Que nem foi utilizado, mas é mais ou menos assim. O São Paulo anunciou o garoto Pedrinho, de 23 anos, que já está maravilhado com as instalações do São Paulo, já está louco para trabalhar e começar aqueles treinamentos, a pré-temporada com o Rogério Ceni, se adaptando ao clube, mas está muito feliz. E o São Paulo também fechou com o goleiro Rafael. Aliás, o goleiro Rafael, que também estava na mira do São Paulo há muitas temporadas, chega para dar segurança ao gol do São Paulo. Para acabar aquela coisa de tipo, o São Paulo não tem goleiro e tudo mais, o Rafael foi contratado exatamente para acabar com essa coisa de desconfiança do torcedor em relação a essa posição. Mas o São Paulo, neste momento, nesta semana, até no máximo o dia 15 de dezembro, espera anunciar e fechar com o garoto Marcos Paulo, atacante, jogador de velocidade, empréstimo por uma temporada. Mandei uma mensagem para uma pessoa importante do São Paulo que me disse: não é uma operação fácil. O São Paulo, internamente, até não queria que vazasse a informação para o torcedor não criar uma expectativa, mas o São Paulo está muito seguro e muito confiante de que vai fechar essa operação, porque a situação já está avançada, já existe um início de acordo com o Marcos Paulo para que essa operação seja concluída. 1 ano de contrato por empréstimo com uma opção de compra, claro, dependendo da performance do jogador, metas a serem batidas e tudo mais. Um contrato assim muito parecido com o que é o do Pedro, né, o Pedrinho, Pedro Gabriel, mas que está sendo chamado de Pedrinho, com uma diferença, né? O Marcos Paulo é um jogador que teve muito mais visibilidade, ou tem mais visibilidade no mercado europeu. Então o São Paulo olha com muita cautela, olha com muita tranquilidade, mas tem muita confiança de que pode fechar essa negociação no máximo
até a semana que vem. Mas o São Paulo não se satisfaz só com esses atacantes e o goleiro Rafael. O São Paulo busca ainda em outras posições. Muitos torcedores nas redes sociais, muitos torcedores perguntam, poxa, saiu o Luizão, saiu o Miranda, o São Paulo vai atrás de zagueiros? Olha, essa posição é uma posição que o São Paulo olha com muita cautela, olha com muito cuidado, porém, nesse momento, não é a prioridade. São duas prioridades que o São Paulo tem, lateral esquerda e meio campo. Depois da saída do Reinaldo, né, que já foi inclusive anunciado pelo Grêmio, o São Paulo vai focar nessa posição. Só tem o Wellington nessa posição na lateral esquerda. Sondou a situação do Juninho Capixaba, que fechou com o Bragantino. Então o São Paulo vai buscar algo nessa posição, mais ou menos com esse perfil, um jogador jovem, um jogador que esteja no mercado. E a outra posição que o São Paulo vai olhar assim com mais cuidado e vai colocar assim um pouco mais de expectativa é no meio-campo, um meio-campista, alguém que possa abastecer esse ataque. A situação do Nicão, que na temporada passada seria assim uma solução, chegou com status de camisa 10, não conseguiu desenvolver o futebol, teve algumas sequências, né, de lesões que o impediram de estar presente no São Paulo, principalmente nos jogos de decisão, nos jogos finais ali, mas o Nicão é um jogador que, por exemplo, tem um futuro indefinido no São Paulo. Então, a partir dessa indefinição do Nicão no São Paulo, o São Paulo busca um camisa 10, busca um jogador com essas características, que possa fazer o time jogar. Então são essas duas prioridades hoje no mercado. Claro, fechar com o Marcos Paulo o quanto antes, esse empréstimo de uma temporada, e também um meia e um lateral esquerdo. Hora de falar sobre o Wellington Rato, atacante do Atlético Goianiense. Nessa quarta-feira rolou uma reunião entre representantes do São Paulo e o presidente do Dragão, o Adson Batista. Nenhuma das partes confirma o acerto definitivo da transferência, mas posso te assegurar que São Paulo e Atlético Goianiense avançaram nas últimas horas para a transferência do Wellington Rato. Rato que já havia dito sim ao São Paulo há algum tempo. O que aconteceu nessa reunião dessa quarta-feira? São Paulo aumentou sua proposta para 4 milhões de reais, oferta por 70% dos direitos econômicos do atacante de 30 anos de idade. Fortaleza, dias atrás, já havia sugerido uma proposta de 5 milhões de reais, mas com um percentual maior. Então, as propostas são relativamente parecidas. A ideia do Atlético Goianiense era faturar o máximo de dinheiro possível nesse primeiro momento, até porque vai precisar de grana para a montagem do time na Série B. Como o Rato tem feito muito esforço para jogar no São Paulo, a tendência é que o tricolor possa anunciá-lo nas próximas horas, como já fez com o Pedrinho, ex-atacante do Lokomotiv Moscou, jogador que havia feito sucesso no América antes de se transferir para a Rússia. O anúncio do São Paulo com o Pedrinho aconteceu nessa quarta-feira. Tricolor que também fechou a contratação do Rafael, notícia que você soube primeiro através desse jornalista que vos fala, e também pode contratar Marcos Paulo. Jogador, atacante de lado de campo, 21 anos de idade, revelado no Fluminense, ele foi oferecido ao São Paulo. O tricolor analisa os prós e contras, se tiver de investir bem pouco, pode acabar por contratar esse jogador também. Começar falando aí da segunda contratação, oficialmente o Rafael aí tá no São Paulo, 5 milhões de reais para o goleiro de 33 anos. Não é um absurdo que foi a contratação do Volpe, por exemplo, que foi 20 milhões de reais na época. Bom goleiro, esperamos aí que, né, explora no São Paulo e acabe aí com essa cena após Rogério Ceni, né? Com relação aos goleiros que ficam, né, o Jandrei, ao que parece, com a abertura da janela de transferência, pode receber uma proposta da Itália. Thiago Couto pode ser emprestado. E aí tem que saber a situação do Felipe Alves, que está por empréstimo, né? Então, aguardando aí, mas abrindo a janela de transferência europeia, devem aparecer algumas propostas aí, por exemplo, o Léo, por exemplo, zagueiro. Mas a diretoria do São Paulo torce muito para que isso aconteça. O Nicola também já colocou que o Udinese tem interesse pelo Beraldo. Temos também aí Paulo Maia, temos Nestor. Então propostas podem chegar. Então, o São Paulo se movimentando no mercado da bola, já teve diversas saídas. O São Paulo reduziu em quase 3 milhões de reais a folha de pagamento. Agora contrata aí Pedrinho, Wellington Rato e Rafael, mas os salários deles não se comparam aos salários da maioria dos que saíram. Então, assim, São Paulo ainda continua com uma folha de pagamento menor. Jogadores mais jovens, ainda que o Rafael tem 33, o Rato 31, mas o Pedrinho tem 20 e pouco, o Marcos Paulo então, né, se vier, que é o que parece, de acordo com quem cobre o São Paulo, tá praticamente tudo acertado, só falta ali detalhes. O problema são sempre os detalhes, né, e o boi na linha, né. Então, assim, se vier esse pessoal, o Rogério Ceni não tem que reclamar, vai ter jogadores de velocidade. E aí tem que botar o futebol em prática, né? Time mais jovem, mais competitivo e com mais peças aí
para poder sobreviver ao calendário que é o futebol brasileiro, que quando você chega ali no final, que a funila ali tem que ter elenco, tem que rodar, e esperamos aí que o São Paulo consiga, né, fazer um bom 2023. Manteve aí o Luciano, Caleri, tem o Wellington, tem Arboleda, tem Ferrarese, vamos ver o que vai ser do Galupo, Paulo Maia, o Juan aí já voltou a treinar antes mesmo do fim das férias, lembrando que o São Paulo volta dia 14, e também tentar entender aí a situação do Nicão, né? Bom, o senhor Rogério Ceni não queria porque trouxe, mesma questão do Bustos, e aí? Vai continuar com o jogador? Vai fazer que nem fez com o Patrick, senta e tenta resolver as coisas? Porque assim tu tá pagando um salário absurdo por um cara que não joga. Tudo bem que ele machucou muito também, né? Mas tem que saber qual vai ser a função, o papel do Nicão no São Paulo. Senão já que o São Paulo busca o meio-campista, tentar usá-lo como forma de troca. Por que não, né? Então é isso. De acordo aí com os jornalistas que estiveram nesse vídeo, o São Paulo ainda busca lateral esquerdo e meio-campista, sendo que a defesa não é prioridade. Bom, temos o Rafinha, né? Pode ser mais um zagueiro, né? Adaptado. Veremos. Eu acho que vai ficar meio curto. Mas se o Léo não for vendido, se o Verão não for vendido, acho que o que tem ainda para levar, se forem, o São Paulo vai ter que correr atrás do mercado. Então é isso, pessoal. O São Paulo aí, que depois de terça aí a coisa começou a correr, a explodir. O que parece, o Rogério Ceni pode começar aí dia 14 com a maioria desses contratados. E assim, se conseguir todo mundo logo em dezembro, você vai ter um mês de preparação física, tática, técnica. E aí, nesse canal comigo vai ter cobrança. Não tem jeito, porque é uma preparação que dificilmente a gente vê, né? O brasileiro tendo tanto tempo, mas isso é referente à Copa do Mundo no Catar e tudo mais, a mudança de calendário. E com contratações já tão, né, adiantadas, né? Eu já estava sem expectativa nenhuma, não saía nenhuma novidade, eu ficava só no rato, sem especulação desse, daquele. E aí do nada já vieram dois. O próprio empresário do Wellington Rato já confirmou que está fechado com o São Paulo. Aí você tem o Marcos Paulo que está muito bem encaminhado. E assim, ao que parece, ainda tem nomes aí que podem pintar. Não serão cracassos, não serão Daniel Alves da vida, mas são um perfil que eu particularmente gosto, que aquele perfil ali que foi sempre que o São Paulo buscou, jogadores ali de clubes um pouco menores ou que estão em ascensão, e aí que no São Paulo uns ou outros podem, né? Mineiro, Josué, Danilo, Grafite, eu sempre repito Fabão, esses exemplos que foram inesquecíveis, né? Então é isso, pessoal. É o São Paulo aí no mercado da bola. Já tô começando a ficar animado, voltando a falar de São Paulo. Sei que hoje tem jogo do Brasil da Copa, mas o que eu quero saber é de São Paulo Futebol Clube. Então é isso, pessoal. Eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. E se você quer ficar nas últimas, nas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, que você dá aquela moral, ativar o sininho para você saber quando tem novos vídeos, novidades, tudo sobre o nosso tricolor. E se puder, deixa aquele likezão nesse vídeo, tá ok? Saudações tricolores, uma ótima sexta-feira a todos. E valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.